Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 12, 43 a 51. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. 44, a igreja. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Toda a congregação de Israel fará. Comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Senhor, abençoa a tua palavra, prepara o nosso coração para a ceia, dá-nos instruções, Senhor, dá-nos orientações e abençoa nossas vidas. Ministra no particular de cada um. Trata desse coletivo, dessa congregação, dessa comunidade, desse aprisco. Trata de nós, Senhor. Trata de nós. Nós iremos a pouco nos aproximar da ceia. Tomaremos os elementos, participaremos, como o Senhor ordenou. Senhor, coloca temor no nosso coração. Nós pedimos no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Poder sentar, irmãos. Se essa igreja não tivesse um pastor, ainda assim ela seria uma igreja. Se essa igreja não tivesse músicos, ainda assim ela seria uma igreja. Se essa igreja não tivesse bancos, ainda assim ela seria uma igreja. Se essa igreja não tivesse um templo, paredes, ainda assim ela seria uma igreja. Se essa igreja não tivesse microfone, ainda assim ela seria uma igreja. Agora, nós não seríamos igreja, irmãos, se nós não tivéssemos a ceia do Senhor. Se nós não tivéssemos as duas únicas ordenanças do Senhor. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época, se alguém se identifica como igreja, povo de Deus, as ordenanças precisam estar sendo ministradas, senão não é reconhecido como igreja. O batismo nas águas, como testemunho público de fé e confissão dos pecados, e a ceia do Senhor, como a celebração da nossa libertação, como anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. Se não tem ceia, não é igreja. Ah, mas eu conheço um grupo, pastor, que é abençoado. Ele tem a prática lá das ordenanças? Tem? Não tem. Já foi muito mal interpretado, né, as ordenanças como sendo elas justificáveis no sentido de imputar graça no cristão. Não, ela não nos imputa graça, ela é um meio de graça. Então, se precisa ter ceia, é uma ordem do Senhor. Essa ordem, ela recebeu seu desdobramento, né, na vida de Jesus, quando Ele estabeleceu a ceia, fazendo a cisão com relação à Páscoa. E a Páscoa, meus irmãos, é um banquete memorial, uma celebração da liberdade. Comiam-se ervas amargas, fazendo menção e trazendo à memória a escravidão e subjugados que viviam no Egito, sacrificavam um cordeiro, apontando para a substituição vicária de Cristo futuramente, mas naquele momento era um animal. Sangue era colocado, aspergido, pintado na porta, como sinal de distinção entre quem é quem. Quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. E, seguido a Páscoa, passavam-se 7 dias comendo pães asmos. Asmos, na etimologia da palavra, sem fermento. Sem fermento, 7 dias. O fermento, ele simboliza na palavra de Deus como o pecado. E eles foram libertos agora para uma vida sem pecado, para uma vida de santificação. E por 7 dias comiam os pães
né, sem fermento. Esse banquete memorial, essa celebração solene, esse ajuntamento santo de todo Israel, era para eles comemorarem a liberdade deles, a libertação deles da escravidão egípcia, também da ira de Deus, pois sabe que quando o anjo da morte passou, ele passou para matar a todos os primogênitos, representando então a morte daquela geração, a morte daquela família. Se você quisesse acabar com uma família, você matava o primogênito, a família ia chegar ao fim. Ele era aquele, né, que receberia as incumbências e todo o legado do seu pai para dar continuidade àquela genealogia. Então, eles também estavam agradecendo e comemorando e celebrando essa liberdade, esse livramento da morte. Eles foram livres da morte. O anjo da morte passou e eles seriam, se não houvesse a distinção, o sangue do cordeiro do animal, eles iriam morrer. O anjo foi para matá-los também, a não ser que houvesse o sangue. E também simboliza aqui a libertação do pecado, quando lá subjugados, adorando vários outros deuses, e aí logo o Senhor, ao adentrá-los à terra prometida, né, ao adentrá-los, né, no deserto, peregrinando para a terra prometida, anuncia em Êxodo capítulo 20, o decálogo, os 10 mandamentos, e ali Deus fala sobre o processo, que agora livres eles podem caminhar de santificação. Portanto, irmãos, a Páscoa, ela apontava para a vinda de Cristo, um tipo de padrão para a salvação de Cristo. A Páscoa simbolizava isso. Eles também poupados da morte pelo sangue, e nós também pelo sangue de Jesus. E o pão sem fermento. O apóstolo Paulo faz menção em 1 Corinto, acho que dá para você ler daí. Não é boa a vossa jactância, não saber se um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento tem o poder de fazer inchar, é um produto que entra, né, no pão, e ele incha, e ele mascara aquele pão, sem fermento, sincero, né, sem maldade. É o símbolo. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre essa convocação. Por isso, celebremos a festa. Celebremos a festa. Meus irmãos, eu vim aqui nessa manhã para dizer para os irmãos da minha preocupação, e eu tenho um grande desejo, você me ajudaria muito se você externasse o que eu vou dizer para um amigo seu, membro da igreja, ou para um amigo seu, membro de qualquer outra igreja. Que eu, particularmente, Edilson, digo eu, não o Senhor, na Bíblia não diz isso, mas eu duvido muito da salvação e da conversão de pessoas que não participam da ceia. Eu duvido muito da salvação, da conversão de pessoas que não participam da ceia, que ignoram a ceia, que faltam no culto da ceia das suas igrejas, não só nossa, qualquer igreja. Eu duvido da salvação dessas pessoas. Duvido porque, irmãos, isso é um mandamento do Senhor. Jesus, ele não deixou um objeto santo, ele não deixou um dia santo. Jesus, irmãos, ele não deixou absolutamente nada. A própria Bíblia, irmãos, que ele nos deixa, né, ele usou outros para escrever através deles. Mas ele nos deixou duas coisas. Ele deixou esses, a gente pode chamar de ordenança, a gente pode chamar de sacramentos, mas ele deixou o batismo e ele deixou a ceia. Se você não é batizado, eu duvido da sua conversão e eu duvido da sua salvação. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. A não ser que você esteja na nossa lista ou na lista de alguma igreja para se batizar. Se viermos a óbito agora, e se eu tiver a oportunidade de fazer o seu sepultamento, eu não vou poder dizer, eu não vou fazer menção, por exemplo, da narrativa do Evangelho de João, capítulo 11, olhando para você, dizendo, meus irmãos, fiquem tranquilos,
E alegre o coração de vocês, pois eis aqui um que, tendo confessado Jesus como Senhor, se batizado nas águas, porque teve essa oportunidade, o ladrão na cruz não teve essa oportunidade, mas você tem, tendo se batizado nas águas, e olha, e tendo confessado Jesus como Senhor, sentado à mesa, eis aqui, irmãos, alguém que só o corpo está aqui, está no Senhor. Porque o Senhor disse para ele e para todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não tenho coragem, meus irmãos, de num sepultamento dizer para alguém que não se batizou, que não participa da ceia do Senhor, dizer o que disse o apóstolo Paulo, por exemplo, à igreja de Tessalônica. Meus irmãos, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, pois o próprio Senhor Jesus, dada a hora ressoada a trombeta, descerá dos céus, dentre as nuvens, com poder e glória. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, e com Ele nos encontraremos nos ares. Eu não tenho coragem de dizer isso, meus irmãos, porque a formação bíblica, por mais leigo que alguém tenha, sabe muito bem que Jesus deixou duas ordenanças para mim e para você: batismo nas águas e a ceia do Senhor. No capítulo 12, de 43 e 51, nós lemos aqui, e agora se repete no capítulo 13, de 3 a 10. Deus queria que essa festa fosse celebrada corretamente até o último detalhe, prestando atenção em cada um deles. E cada imagem tinha a sua representação, uma imagem completa da salvação que viria em Cristo Jesus, e para nós hoje já veio. Eu queria comentar com os irmãos hoje aqui, na intenção de explicar pelo menos 3 coisas com relação à ceia do Senhor. Primeiro, a ceia, ela precisa ser compartilhada. Segundo, a ceia precisa ser comida, consumida. Terceiro, a ceia precisa ser explicada. Não ignore isso. Não brinque com isso. O Senhor não terá por inocente aqueles que ignoram a sua voz e a sua palavra. Não brinque com isso. Em primeiro lugar, a ceia, meus irmãos, ela tem que ser compartilhada. Você tem que participar da ceia. Você não tem a opção de não participar, a não ser se queira cair em condenação. Pois vejamos, no capítulo 12 de Êxodo diz assim, em alguns versos: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Verso 6. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. 22. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. E ele termina no versículo 47, vai até o 51, mas no 47 ele diz: toda a congregação de Israel o fará. Olhando para a Páscoa, meus irmãos, quando depois de Deus ter enviado a 9ª praga e prestes a enviar a 10ª praga, que era o anjo da morte, ele então faz uma convocação solene. Sabe o que é uma convocação solene? Ninguém podia faltar. Ninguém podia faltar. Uma convocação solene era para um ato de adoração a Deus. E assim o foram. E eles foram então convocados. Para estarem seguros, todos deviam participar. Louco era quem não participou. Ou a Bíblia não registra que alguém não participou. A Bíblia diz que todos participaram. Mas se houvesse alguém que não tivesse participado, esse teve o seu primogênito morto e a sua casa fora da aliança. Ou seja, ele está condenado. Ele não fez parte da Santa Assembleia, dessa adoração. E se alguém se recusasse, excluído completamente. E ainda, quando convocado, era para permanecer acordado, vigilante, e atendendo aos pequenos detalhes que o Senhor recomendou a cada um deles. Era uma celebração para toda a família. Se alguém se chamava povo de Israel, descendente de Abraão, se alguém se chamava do povo de Deus, todos, uma celebração para toda a família. Ainda no capítulo 12, versículo 50, vai dizer assim: assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor lhe ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Ou seja, assim como todos também salvos foram juntos, era exigido que todos comparecessem para a festa que celebrava essa salvação. A ceia é a festa que celebra a nossa salvação.
que anuncia a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Na ceia, nós estamos celebrando a nossa salvação, e Ele mandou que nós celebrássemos, que nós realizássemos a ceia, cada um de nós. E essa possibilidade, essa concessão de alguém ficar fora disso, ela não existe, a não ser para a vida do apóstata, do desobediente, ou do ignorante, o faltoso de conhecimento, só pode ser. Mas nós, como igreja, irmãos, já aqui há 23 anos, ensinamos que a ceia, ela não é dispensável. Ela é um mandamento do Senhor para as nossas vidas. A maioria de nós vê a salvação em termos individuais. Agora, os apóstolos, e a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos, jamais viram dessa forma. A gente só enxerga no viés da individualidade. É verdade que tem, mas vejamos comigo Tito capítulo 3, como é que Paulo fala aqui, olha. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu quero dizer para os irmãos que a espiritualidade não é uma experiência da sua individualidade. A espiritualidade cristã é uma experiência coletiva. Amar a Deus, amar ao próximo. Se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que perdoar você. Não existe espiritualidade, irmãos, exclusivamente na sua verticalidade. Ela tem a sua horizontalidade. A cruz é um ícone para nós disso. A nossa relação primeira, mais forte e maior é com Deus, na sua verticalidade. Agora, na sua horizontalidade, nós precisamos, a espiritualidade cruciforme, a espiritualidade na forma da cruz. Tem essa haste, mas não é só essa haste, tem essa haste aqui. Irmãos, eu e você precisamos olhar para esse texto, quando ele diz, no versículo 4 todos, versículo 5, por nós, nos salvou, sobre nós nos tornemos seus herdeiros. Então ele fala que a regeneração foi algo conjunto, que a justificação foi algo que ele fez uma única vez por todos nós, a santificação, a glorificação será de uma só vez na vida de todos nós. Por isso juntos nós compartilhamos cada aspecto da salvação e juntos nós devemos celebrar a salvação na ceia, anunciar que Ele nos salvou e anunciar que Ele voltará. Anunciar que nós somos um com Ele e nós somos uns com os outros. Nós estamos aqui para anunciar isso. A ceia não é coisa de pouca importância. A ceia não é algo que, depois eu vou, qualquer hora eu vou, hoje eu não estou afim. Não, meus irmãos, você está em franca desobediência à palavra de Deus. Não só nessa igreja, mas em qualquer igreja onde o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado e pautado na doutrina dos apóstolos, você está em franco erro. O seu amigo, o seu parente. E eu, irmãos, Edilson, eu não creio na salvação de quem não se batiza, e eu não creio na salvação de quem não participa da ceia. Deliberadamente, voluntariamente, conscientemente, se negando às águas. Até o Senhor Jesus se batizou, irmãos. E o João Batista disse, Senhor, não faz comigo, eu que preciso ser batizado. Ele diz, para que se cumpra as Escrituras. Para que todos vejam, para que todos sigam meus passos. Jesus se batizou, por que você não se batiza? Jesus participou da Páscoa, meus irmãos, e deu a configuração, a ceia. Por que nós, irmãos, ignoramos tanto e não nos ajuntamos? Onde estão os nossos irmãos? Muitos não estão nessa manhã, muitos não estarão logo mais. Na maioria das igrejas que a gente conhece, também a ceia é primeiro domingo. Será que todos os nossos colegas cristãos estão participando da ceia? Eu duvido da salvação deles. Eu duvido da salvação dessas pessoas completamente. Eu quero aqui ajudar você a olhar para a palavra de Deus e lembrar-se que é fundamento da fé cristã, é a segunda de duas coisas que Jesus deixou, o batismo e a ceia do Senhor. Primeiro o batismo, e em seguida a ceia do Senhor. Ela tem que ser compartilhada. Irmãos, nós somos todos incluídos em Cristo. Quando Ele morre, nós somos incluídos nele. E quando Ele ressuscita, do túmulo, também nós estamos incluídos na sua ressurreição. E um dia todos nós seremos transformados juntos, seremos transformados juntos. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que os heróis da fé
aquela grande nuvem de testemunhas estão nos aguardando para a glorificação plena, todos nós. E olha, é muito legal a gente, e tem o seu lugar, nós adorarmos a Deus em particular, no particular, mas não se pode ignorar o culto coletivo, a mesa do Senhor, o partir do pão, o compartilhar do cálice. Isso não pode ser ignorado. Na verdade, grande perigo espiritual corre aquele que não pratica a sua espiritualidade na comunidade, no coletivo, na congregação, nas ovelhas. É no cuidado mútuo, é no respeito mútuo, é no perdão, é um levar as cargas uns dos outros, é nós amarmos, socorrermos, nos admoestarmos, nós nos perdoarmos, nós, irmãos, estarmos juntos e fazermos tudo em comum. A Páscoa, inclusive, ajudou muito a unir o povo de Deus, pois faziam isso de uma única vez, uma única comunidade, a mesma festa, ao mesmo tempo, em todas as casas. No caso da Páscoa, era na casa, dentro da casa. A mesma casa, a mesma coisa em todas as casas. Agora a ceia, irmãos, ela também é esse símbolo poderosíssimo de comunhão e comunidade em Cristo Jesus. Poderosíssimo. Tão poderoso que veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Dá para ler daí? Vamos ler juntos então. Vamos ler juntos. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então preste atenção, olha para o texto. Se você participa de um único pão, que é Jesus, o pão da vida, então você faz parte, você não é um indivíduo desconectado, você é um membro do corpo, um só corpo. Por isso, irmãos, nós somos unicamente um pão. Quando nós bebemos do cálice, a comunhão que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Se você tem comunhão, vou explicar para você, se você tem comunhão com Cristo, se você quer ter comunhão com Cristo, você tem que beber do cálice. Quem não bebe do cálice, não tem comunhão com Cristo. E se você quer ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é o próprio Cristo, nós somos um com Ele, você tem que comer do pão. Quem não come do pão, não tem comunhão com o corpo de Cristo. Como pastor, irmãos, me cabe jamais, porque eu vou ser cobrado disso. Você lembra quando o Senhor manda João, na ilha de Patmos, exilado, escrever as 7 igrejas da Ásia? Ele diz: fala com o pastor da igreja, fala com o mensageiro, fala com o anjo da igreja, anjo mensageiro, fala com o mensageiro. Está acontecendo isso. Eu não quero levar essa culpa, meus irmãos. Eu quero anunciar para os irmãos que a ceia é indispensável para a fé cristã. E que eu duvido completamente da salvação daqueles que não se batizam e não participam da ceia do Senhor. O batismo e a ceia não salvam. Não salvam. Pastor, então o senhor... Não salvam. O batismo e a ceia é fruto da obediência dos salvos. É fruto da obediência dos salvos. É uma bênção para a vida dos salvos. Então, não confunda isso. Logo, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Que é a comunhão com Cristo, a ceia. Precisa ser entendida, precisa ser compartilhada. E inclusive, a ceia é só para o povo de Deus. Apenas e apenas. Tem a questão da exclusividade. Vamos ler aí, olha, verso 43, capítulo 12 de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e assalariado não comerão dela. Ou seja, não era uma questão de raça, era uma questão de graça. Tem que estar circuncidado. Para estar circuncidado, você ia entrar então em aliança com Deus, e 2 coisas iriam acontecer. Circuncidado, então você vai entrar para a bênção de Abraão. Segundo, circuncidado, você vai crer então na substituição do cordeiro pela sua vida. O estrangeiro, ele tinha que aprender isso. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. Trocando em miúdos,
versículo 44, olha, ninguém participa, a não ser que se converta. Se converter, e o sinal da conversão, né, desses prosélitos, o sinal disso era a circuncisão. Se o camarada fosse velho, problema, ele ia ser circuncidado quando velho mesmo. E se ele fosse circuncidado, a partir de então, todos da sua casa mais seriam circuncidados. E todo filho que nascesse, ao 8º dia, seria circuncidado. Ao 8º dia, a pele, né, do prepúcio do seu pênis seria cortado como marca. A circuncisão hoje caiu por terra, nada é. Essa era uma marca para o povo lá. Agora o povo da nova aliança aqui, a circuncisão é no nosso coração. E o testemunho público disso é o batismo nas águas. E a continuidade, pelo batismo eu entro para a igreja, na ceia eu permaneço. Pelo batismo eu entro, na ceia eu estou afirmando por fé e recebendo essa graça. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou entrando. Batismo. Senhor, eu permaneço. Eu estou aqui. Isso não é ideia minha, meus irmãos. Isso não é ideia dessa denominação e nem dessa geração. Também não é ideia de Paulo e nem de Pedro. Também não é ideia de Apolo. Mas o próprio Deus assim estabeleceu. Ele quer que seja assim. E ela tem que ser compartilhada. A igreja mantém a restrição com relação à ceia. Isso é para aqueles que vierem à fé no Senhor Jesus Cristo. Vierem crer no Senhor Jesus Cristo. Quando você não é batizado, quando você não se rendeu a Jesus, é inapropriado e é perigoso você participar da ceia. E quando nós que somos batizados e confessamos Jesus como Senhor, quando participamos de qualquer maneira, é perigoso participar da ceia. Nós tudo colocamos conta no acaso. Ontem eu comentei no jejum isso. Algumas pessoas se desviam, se enfraquecem, apostatam ou não interagem mais. Parece estar dormindo, não interagem mais. E a gente diz assim, não, isso aí foi porque o pastor magoou ela. Não, isso aí foi porque ela se aborreceu. Não, isso aí foi porque a igreja não visitou. Não, irmãos. Essas coisas acontecem, é verdade. Mas também disso é disciplina de Deus. O apóstolo Paulo disse, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há fracos, doentes e não poucos que dormem. A gente olha para Brasília, né? Diz assim, Senhor, dá jeito naquilo. A gente olha, né, irmãos, para uma boca de fumo e diz, Senhor, dá jeito naquilo. A gente olha para um prostíbulo, para uma orgia, a gente diz, Senhor, dá jeito naquilo. Que Deus é esse, meus irmãos? Que deixa dentro da casa dele a coisa tocar de qualquer maneira e fica tentando consertar lá fora? Deus não é assim não, irmãos. Deus está consertando a sua casa. Deus está disciplinando os seus. Deus está cuidando dos seus. Que Ele tenha misericórdia da minha e da sua vida também. A circuncisão de estrangeiro, que se criam na substituição, na morte do Cordeiro, naquele livramento, na libertação do Egito, por causa da morte do Cordeiro, serem poupados da ira do anjo da morte, por causa da morte do Cordeiro, os que criam assim, esses eram sim inseridos e podiam participar da Páscoa. Fora disso, era proibido participar, terminantemente proibido. Quanto a nós, pastor, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Quem se batiza e quem faz a batiza e confissão pública. Se batizou, fazendo a confissão pública de fé, então esse está apto a participar da ceia. Não se batizou, existe o caso daqueles que já estão prontos para o batismo e não se batizou porque a igreja não fez o batismo. Mas essa operação sobrenatural do Espírito já aconteceu na vida da pessoa. Falta ali a água. Nada contra essas pessoas participarem dizendo, eu já estou decidido a batizar, me falta água. É como se aquele etíope eunuco, né, e o diácono, ao abordá-lo, dizendo, olha, a água está ali, eu quero ser batizado. Eu reconheço que Jesus é o Senhor, eu reconheço que Ele é o Messias, e eu quero ser batizado. Portanto, irmãos, o batismo, a ceia, é para aqueles que estão já, né, para descer as águas, ou já desceram as águas, fizeram essa confissão pública. Em segundo lugar, a ceia é para ser consumida, comida, para se comer. Um cordeiro comido por uma família, ele não poderia ser compartilhado com outra casa, os ossos não poderiam ser quebrados, falando da perfeição do próprio Cristo, é um tipo, uma tipologia. E eu queria ler com você aí, olha, Êxodo capítulo 13, isso é repetido. Êxodo 13, de 3 a 7, vamos ler? Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia,
e que saísse do Egito, da casa de servidão. Pois com mão forte do Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abide, estás saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos evezeus e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais te dar, terra que manda leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez sair do Egito. Meus irmãos, esse texto está dizendo para nós que era para ser ingerido, era para ser comido. Por que a ceia é um sinal comestível? Por quê? Porque era importante ter comida na Páscoa. Por quê? Tanto o pão quanto o cordeiro. O cordeiro era comido primeiro, o sangue era aspergido, depois terminava aquilo ali, 7 dias comendo os pães sem fermento, anunciando ali essa distância do Egito, esse abandono do pecado de outros deuses e tudo aquilo que desagradava a Deus. Algo que Deus decidiu nos dar, algo que podemos ver, podemos tocar, sentir o seu gosto. Ele quer que nós tenhamos essa experiência física de comer e de beber. Comer une as pessoas. Imagine você, irmãos, uma mesa, e você é convidado à mesa. Eu me lembro o constrangedor primeiro jantar de Mefibosete, quando chamado por Davi para ir ao palácio, e ele que na verdade deveria ser morto por Davi, fazia assim a tradição, para extirpar a possibilidade de um levante, de um golpe de Estado ou de outra dinastia, pois era descendente de Jonatas, Saul. Mas, irmãos, o texto vai dizer que ele foi chamado, e ali ele foi reconhecido, enxertado na família, honrado, recebeu graça sobre graça e bênçãos imerecidas, e ele foi convidado a estar. Ele não podia negar, jamais ele podia dizer: eu não vou à mesa. Jesus, irmãos, fez todo o trabalho e realizou toda a nossa salvação. Diga glória a Deus. Realizou toda a nossa salvação e nos chamou para um banquete de celebração e de vitória. E quer que esse banquete de celebração e de vitória, para a glória dele, para a honra dele, até que ele volte, e para o anúncio dele, seja realizado por mim e por você, até que a gente morra ou até que ele volte. Por que se negar a isso? Por que menosprezar isso? Por que deixar isso de qualquer maneira? Não podemos. Comer une as pessoas. Comer, meus irmãos, nos fala de um relacionamento íntimo. Comer nos fala de sermos formados por isso. Nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. Se você come muito sal, você sabe o que você vai se tornar. Se você come muito açúcar, você sabe. Se você exagera na proteína, você sabe o que vai dar. Se você exagera no carboidrato, você sabe o que vai dar. Agora, nós somos o que nós comemos. O meu sangue é resultado do que eu como. A minha pele é resultado do que eu como. Nós nos alimentamos, irmãos, dessa realidade, da obra de Cristo na nossa vida. Nós nos alimentamos dessa doutrina da substituição. Nós nos alimentamos da doutrina da justificação. Nós nos alimentamos da doutrina da regeneração. Nós nos alimentamos da doutrina da expiação. Nós nos alimentamos da doutrina da propiciação que Ele fez pelos nossos pecados, nos concedendo tudo isso. É alimento para a gente. Isso que nutre a gente, o que nutre. Sabe, irmãos, muitos de nós somos crentes fracos na fé. Crentes fracos na fé. Titubeamos. Somos crentes de ioiô, ora está em cima, ora está embaixo, porque nós nos alimentamos pouco dessa verdade, dessa realidade. Cristo em nós, esperança da glória. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ele nos justificou. O pecado que estava sobre você foi lançado nele, e a justiça dele foi imputada em você. O seu status hoje, na glória. Outro dia a gente estava brincando, aí foi ver o score. Vê aí qual é o seu score de crédito, para você pegar um crédito. Qual é o seu score? Meus irmãos, sabe qual é o nosso score? Sabe qual é o nosso status no céu? De justo, de perfeitos, porque Jesus transferiu para nós. Isso não tem que ser celebrado? Anunciado? Isso não tem que alimentar a gente? Toda hora, todo dia, todo momento, meus irmãos. Eu tenho alguns colegas que conseguem. Eu não recebi essa tradição, esse hábito, esse costume. Eu tenho alguns colegas amigos que celebram a ceia todo domingo de manhã. Parabéns para eles. Eu não consigo fazer isso. Parabéns para eles. Todo domingo é ceia.
Todo domingo. A igreja de Copacabana, todo domingo é ceia. A igreja do Recreio, todo domingo é ceia. E outros dizem, todo domingo de manhã tem ceia. Nós celebramos uma vez no mês, meus irmãos. Celebramos de manhã, celebramos à noite. É uma santa convocação, é um ato solene, é em memória do Senhor, é até que Ele volte, é uma celebração. Você foi liberto porque Jesus morreu. E assim como aquele cordeiro morreu e a carne daquele cordeiro era ingerida, era comida, e depois os pães asmos, nesse processo de purificação, deixando o fermento do Egito para lá, também eu e você nos alimentamos do Senhor, e agora vivemos uma nova vida, santificados, irmãos, na justificação, e no processo de justificação, que o Espírito Santo desenvolve na minha e na sua vida também. Quando comemos e bebemos na ceia, recebemos em nosso corpo os símbolos da salvação. Os símbolos da salvação estão aqui, meus irmãos. Os símbolos da salvação, eis aqui, olha. Tanto o cálice como o pão também, o sangue e o pão também. Ao ingerir o cordeiro, a família estava se identificando. Nós temos que nos identificar. Irmãos, quando Deus mandou o anjo da morte, se o povo não interagisse, não obedecesse, eles morreriam. Então, isso não faz com que eles participassem da salvação. Eles não participaram da salvação. Não tem mérito para aqueles que mataram o cordeiro e colocaram o sangue na porta. Não tem mérito nenhum para eles. Repete comigo, não tem mérito. Não tem mérito. A gente tem que frisar isso, sabe? Em nome da sã doutrina, em nome da reforma, em nome, sabe, da exclusividade de Cristo, na salvação, exclusividade da graça, da palavra, da glória, só Jesus, só a palavra, exclusividade completa. Mas se eles não obedecessem, eles seriam mortos. Se eles não praticassem, eles seriam mortos. E eu e você também. Eu e você também. Irmãos, assim como a Páscoa para eles e a ceia para nós, se nós não obedecemos, irmãos, nós não somos de Deus. E quem ama obedece. Quem ama obedece. Qual é o maior mandamento, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse assim, ó, aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. Sinal de salvação é obediência. E a obediência, irmãos, eu acho que uma das mais fáceis que tem é você entender, compartilhar, comer, se alegrar, testemunhar e comer o pão sem fermento, e que está falando sobre o seu quebrantamento para a santificação. Bom, ela tinha que ser consumida, comida, por quê? Comunhão, identificação, nutrição. As refeições de sacrifícios eram todas elas comidas, ou pelos sacerdotes, ou pelo povo. Eram comidas. Recebemos alimento espiritual, os benefícios da sua morte e ressurreição, não corporalmente. Isso aqui não é para o afetamento do meu corpo, não é para o afetamento do meu sangue. Não, mas nós comemos, irmãos, não, mas é real e verdadeira e é espiritual. É um alimento, é uma nutrição verdadeira, é uma nutrição espiritual. Nós estamos sendo nutridos. Quem está entendendo, diga amém. Estamos nos alimentando de Cristo e dos benefícios da sua salvação. Nós estamos nos alimentando daquele que nos salvou. Na Páscoa, eles comiam o cordeiro. Eles se alimentavam daquilo que os salvou. Na ceia, nós nos alimentamos de Cristo, espiritualmente. Espiritualmente. Eles faziam aquilo, tinham um teor físico, mas um apontamento, estava apontando para uma realidade espiritual que viria, que eu e você hoje conhecemos, que é a ceia do Senhor. Nós estamos hoje aqui, meus irmãos, celebrando. Nós estamos praticando comunhão. Quem quer ter comunhão com Deus aí, diga amém. Nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 10, meus irmãos. Capítulo 10. O cálice que passa, não é comunhão com Cristo? O pão não é comunhão com o corpo de Cristo? Então, nós estamos praticando comunhão. Nós estamos aceitando, nos rendendo à aliança. Aceitar
teologicamente é incorreto. Mas, assim, nós estamos aceitando, nos rendendo à aliança. Nós estamos nos rendendo à aliança. Terceiro e último lugar. Precisa ser compartilhada, precisa ser comida, consumida. E terceiro, explicando. Tem que ser explicada. Quanto mais estudamos, irmãos, mais percebemos o seu grande mistério. Existem compêndios, bibliotecas, irmãos, falando sobre a ceia do Senhor. Toda vez que fosse celebrada, devia ser explicada. Capítulo 13, você leu isso, vai ler de novo comigo. Vamos ler o verso 8, 9 e 10? Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: e é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Eles faziam, a Páscoa era de ano em ano. A ceia nós celebramos, não tem uma recomendação da periodicidade da ceia. Não tem. Jesus diz: quando vos reunis, estabeleceu-se consenso, a maioria das igrejas, uma vez no mês. Pode ser todo domingo. A Páscoa era uma vez no ano, uma festa. Para nós cai aí para o lado de abril, mas a Páscoa não tem mais nada a ver com a gente. Agora nós praticamos a ceia e nós precisamos explicar. Olha, irmãos, como é que nós precisamos crescer nisso? Você já explicou a ceia para alguém? Você já explicou por que você faz isso? Você sabe por que você faz isso? Nós precisamos, irmãos, entender isso de qualquer maneira. Inclusive, naquele mesmo dia, contarás ao teu filho, dizendo: isso é o que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre os olhos. Aqui está falando do tal dos filactérios, onde eles entenderam tudo errado. Sabe o que eles fizeram? Pegaram caixinhas, amarraram caixinhas e versículos bíblicos e colaram entre os olhos, na testa, e colaram nas suas mãos, para não se esquecerem. Nas mãos e olhos. Mas não eram versículos bíblicos, mas era Páscoa. A libertação tem que estar presente todo dia. Agora preste atenção, meus irmãos. Todo dia você tem que se lembrar e agradecer a Deus pela sua salvação. Repete comigo: todo dia. Todo dia, todo dia. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos. Nós usamos as mãos para tudo. Ao acordar, eles ficam abertos, só se fecha quando a gente vai dormir. Todo dia. Andai no Espírito, andar diante de Deus, andar em gratidão, louvando a Deus, louvando a Deus. A Páscoa e hoje a ceia irmãos, para que essa mensagem da salvação esteja diante de nós, diante da nossa vida, do nosso coração, todo dia. Esses pais lá explicavam a Páscoa, ao imolar o cordeiro, ensinavam para os seus filhos. E nós, irmãos, estamos fazendo isso? Tinha que ser explicado. Nós devemos participar, irmãos, compartilhando, comendo e explicando. Explicando é um testemunho maravilhoso. É um testemunho pessoal. Olha, meu filho, o que Deus fez na minha vida. Inclusive, era para ser contado na primeira pessoa. Veja que interessante. Era para ser contado na primeira pessoa. Eu estava lá, Deus me libertou, eu comi o cordeiro, e o anjo da morte passou lá em casa, e o teu irmão, e a tua mãe, e Deus nos livrou, e depois ele nos libertou. Por causa disso, o faraó nos deixou, e nós fomos libertos do poder da escravidão do Egito, e nós fomos libertos da ira de Deus, porque Deus estava irado, e nós também deveríamos ter padecido daquele castigo, mas o Senhor nos livrou, e Ele nos trouxe para a terra agora que emana leite e mel, e você tem que se lembrar disso, e você não pode esquecer disso, meu filho, e agora tem uma semana de festa aí, e nós vamos comer esses paisasmos, nos lembrando do que o Senhor fez conosco. Cada um se apropriava de modo pessoal, na sua casa, é centrado em Deus, cordeiro. Mata o cordeiro, 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 cordeiro. O cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O cordeiro que aparece quando Deus faz as vestes de Adão e Eva. O cordeiro, irmãos, que aparece quando Abraão vai sacrificar Isaac. É o cordeiro que aparece, meus irmãos, quando o Senhor peregrina com o seu povo pelo deserto. É o cordeiro que aparece no templo, meus irmãos, de Salomão. É o cordeiro que vai e termina lá no Apocalipse, dizendo a imagem como de cordeiro que havia sido morto, mas eis que vive. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a ceia do Senhor, irmãos. É o mesmo com a ceia do Senhor. Ao testemunharem, garantiam que jamais se esquecessem. A falência da igreja está a uma geração. Entende isso? Não. Explico.
A falência da igreja está a uma geração. Se você não ensinar essa próxima geração, irmãos, então a outra geração não conhecerá o Senhor. Como aconteceu nos dias de Juízes, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Que não conhecia o Senhor. E a ceia é uma oportunidade de você explicar para o seu filho. Inclusive, nós temos que programar uma ceia para que todas as crianças estivessem aqui conosco, aquelas já na idade de entendimento, começou a falar e já faz perguntas, e você dizer, pai, que é isso aí? E você explicar para sentar, né, quem sabe aqui na igreja, sentar no final do culto e dizer, deixa eu explicar o que aconteceu, porque o meu Deus me libertou, porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque eu era aquilo outro, porque eu era habitado pelo mal, porque o pecado me dominava, hoje eu sou livre, hoje eu sirvo ao Senhor, hoje Ele me santificou, hoje Ele me renovou, hoje eu sou uma nova criatura. Nós deveríamos explicar isso, irmãos. As testemunhas, ao testemunhar, estavam garantindo isso. Josué celebrou a Páscoa lá em Gilgal, Ezequias, Josias, Esdras, Neemias, o próprio Senhor Jesus celebrou a Páscoa, meus irmãos. Nós temos que explicar. A ceia tem esse mandamento didático, você tem que explicar. Salmo 78, de 4 a 7 diz assim: não encobriremos a seus filhos, cantaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmita a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Agora uma palavra aos pais da igreja. Essa palavra é confiada aos pais cristãos e a cada adulto aqui também de Deus, que ama a próxima geração, que ama o Evangelho e quer honrar o Senhor. As crianças precisam entender a doutrina da cruz. Olha, não se contente em semear princípios de bons caráteres, que um dia eles vão desenvolver sim. Mas trabalhe pela conversão do seu filho, trabalhe pela conversão do seu bebê, trabalhe pela conversão, sabe, do seu neto, trabalhe pela conversão imediata, anunciando para eles quem é Jesus. Alguns de nós estamos querendo que nossos filhos aprendam inglês, mandarim, saibam nadar ou uma luta marcial. Poucos de nós estamos interessados em ensiná-los a aprenderem, irmãos, sobre a história da cruz. Muitos de nós entregamos nossos filhos ao smartphone, a um tablet, a uma televisão, a um desenho, e eles já sabem a história, sabem o nome do personagem, eles já sabem isso, já sabem aquilo, sabem contar de qual é salteado, sabem todas as músicas desse mundo, mas não conhecem o Evangelho, não conhecem absolutamente nada de Deus. Triste isso, meus irmãos, triste. Mas esses pais, eles vão, irmãos, ser disciplinados se não se arrependerem e consertarem as suas casas. Porque isso é a ceia do Senhor, é mandamento do Senhor, é para ser compartilhado. Você tem que compartilhar disso ou você está fora. Olha, você tem que comer, senão você está fora. E olha, você tem que explicar, senão você está fora. Eu estou fora. É compartilhada. Repete comigo, é compartilhada. É consumida. É explicada. Vamos participar da ceia.